que noite maravilhosa. Boa noite, queridos. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe a obra das tuas mãos. Deus abençoe todo lugar que você entrar e pisar a planta dos seus pés. Porque todo lugar em que você chegar, chegou a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está com você. Quem crê nisso? Que ambiente maravilhoso, pastor Rodrigo. Sabe quando você chega num lugar e você é impactado pela forte unção do Espírito Santo? Eu estava ali, enquanto adorava, o Espírito Santo me trazia contentamento, me trazia satisfação, me trazia alegria, me trazia o prazer da sua presença. Essa casa é uma casa de satisfação, onde as pessoas que entram aqui, elas são profundamente abastecidas. Quem pisa o pé nesse lugar, não tem como voltar igual para a sua realidade. Necessariamente é transformado. Não é só por uma experiência de celebração, mas é com uma experiência com o Todo-Poderoso Deus. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado mais uma vez, pastor Rodrigo, pastora Jordana. Que alegria ver o que Deus está fazendo em Goiânia. Mas é só o começo. É só o começo dos maiores e melhores anos. Eu quero voltar. Se eu pregar pelo menos mais ou menos um dia, e o seu pastor me dá a graça de retornar, ver os frutos desta conferência. Porque o que está começando hoje, vai até domingo, vai impactar profundamente a sua vida, o seu ministério, vai impactar a sua espiritualidade, vai impactar a sua vida de oração, vai impactar seus jejuns, seus votos, vai impactar seus relacionamentos, vai impactar as suas finanças, porque as áreas serão destravadas para um tempo de aceleração. Serão dias proféticos, onde falaremos da parte de Deus aos homens, e quem crer vai tomar posse de toda palavra, uma palavra, um texto bíblico, uma experiência, um vídeo, uma apresentação através da arte, uma experiência, e tudo pode mudar. Quem está comigo aqui? Aleluia. Eu quero passar com você rapidamente um vídeo daquilo que Deus também está fazendo em Tubarão, tem feito aqui em Goiânia, tem feito em Belém do Pará. Eu estive recentemente em Belém, está fazendo em São Paulo, está fazendo nos Estados Unidos, está fazendo em Angola, acabei de retornar de Angola. Deus está fazendo em Tubarão, no sul do Brasil. Deus está fazendo em todos os lugares da terra. Deus está fazendo aqui, Deus está fazendo hoje, Deus está fazendo a sua vida, Deus está fazendo a sua casa. Você crê nisso? Aleluia. Então deixa eu te mostrar um pouco daquilo que Deus também está fazendo em Tubarão. Jesus certa vez prometeu aos seus discípulos: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essa verdade que um dia conhecemos é a razão pela qual nos movemos e a vida que temos desfrutado. E de tanto provar da bondade do Pai, entendemos: somos uma igreja para todos. Engajados localmente e avançando globalmente, estamos comprometidos a levar cada filho flecha a um discipulado bíblico e profundo, deixando um legado para esta geração e também para as futuras. Vivemos uma cultura apostólica, profética e sobrenatural. Cremos que Jesus é a única solução para todos os dilemas do mundo e por isso decidimos continuar avançando e fazer acontecer. Nossas celebrações são dinâmicas e envolventes. Prezamos pela excelência em todos os detalhes. Através da honra e do serviço,
promovemos um ambiente familiar, especialmente preparado para que cada filho tenha uma profunda experiência com o pai. O Catalyst Movement desafia jovens a ser resposta para as tendências da década 20-30. O Catalyst School, nosso eixo acadêmico para a formação da nova geração, além de um currículo focado em desenvolvimento ministerial, também conta com a JET, uma escola de inglês. O amor é a nossa plataforma, por isso Verdade Social tem incluído muitas pessoas, dando dignidade e destino. Em resposta ao chamado da Grande Comissão através da ocupação das esferas de influência, abraçamos a missão do Monte da Educação. Com pouco mais de 12 anos de história, o Colégio Legado conta com centenas de alunos, desde educação infantil ao ensino médio, até chegarmos ao patamar de uma universidade. Através da educação por princípios, possui parcerias internacionais com a Universidade de Cambridge. Adota o programa bilíngue em todo o currículo, além de proporcionar um espaço físico amplo e moderno, um ambiente propício para a formação das futuras gerações. Através do Projeto Sonho, nosso plano de expansão, adquirimos uma área de 42 mil metros quadrados para a construção do nosso mais novo campus em Tubarão, Santa Catarina. Além de muita tecnologia, cada espaço foi muito bem planejado para abençoar milhares de pessoas. O favor dos céus tem nos impulsionado e cremos que Deus tem sempre algo maior e melhor. Ainda estamos só no começo e a empolgação com o futuro só cresce. Estamos unidos ao corpo de Cristo para fazer a diferença na terra. Verdade Igreja, uma igreja para todos. Eu quero orar com você, porque Deus está fazendo aqui também. Estenda suas mãos, Pai. Obrigado por essa noite tão poderosa. Obrigado por essa abertura de conferência. E nós estamos com o nosso coração tão aberto, com a nossa mente receptiva, crendo que o Senhor vai falar nesses próximos minutos, crendo que o Senhor vai se mover, vai se manifestar. O Senhor vai trazer o entendimento e a revelação da Tua poderosa palavra. Pai, nos dá, Senhor, a graça de sermos ministrados, agora mesmo, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Abra comigo Lucas capítulo 6, verso 45, eu vou ler esse aqui na nova tradução da linguagem de hoje. O tema da mensagem, eu dei como título: somos depósitos de tantas coisas. Eu sou um depósito, você é um depósito, juntos nós somos depósitos de tantas coisas. Enquanto eu estiver ministrando essa palavra, eu queria que você parasse para pensar sobre o que está armazenado no seu coração, o que você tem guardado aí dentro, porque a Bíblia diz que nós vamos viver daquilo que nós nos alimentamos. Se você se alimenta da fofoca, é da fofoca que você vai viver. Se você se alimenta da crítica, da reclamação, é por isso que você vai viver. Se uma comunidade de fé se alimenta do julgamento, da acusação, é por isso que essa comunidade de fé vai viver. Agora, se nós nos alimentarmos da fé, se nós nos alimentarmos do sobrenatural, se nós nos alimentarmos da palavra do Senhor, é por isso que nós também vamos viver. Então, de hoje até quinta-feira, você vai se tornar um grande depósito de esperança. Tem muitas coisas que serão armazenadas hoje, amanhã, no sábado e no domingo, e tudo que você for armazenando aí dentro, eu tenho certeza que vai servir como uma plataforma para você viver de hoje em diante, amém? Lucas capítulo 6, verso 45 diz: a pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Até aí. Eu estava indo trabalhar e chegando no edifício onde é o meu escritório, e quando eu
chamo o elevador e fico ali aguardando. Eu tenho nas minhas mãos 2 cafés, e com esses 2 cafés nas mãos, eu estou lá esperando o elevador. E o elevador, quando chega, a porta abre, desce um irmão. É um irmão que é uma ovelha nossa, um discípulo, um filho espiritual, irmão muito querido. E ele estava com o seu tablet na mão, saindo do elevador, e eu fui cumprimentando ele com os meus 2 cafés nas mãos. E à medida que sabe quando você vai cruzando a porta do elevador, um vai saindo e o outro vai entrando simultaneamente, meio apertadinho? Então eu estava saindo, eu estava entrando, ele saindo, e eu com os cafés nas mãos. E de repente ele fala assim, ele para, e sabe aquela fração de uns 3, 4 segundos, onde ele fica pensando, pergunto ou não pergunto, peço ou não peço, faço ou não faço. E de repente ele fala: pastor, o pastor poderia orar por mim por 5 segundos? É uma oração rápida, é porque eu estou indo para uma reunião agora, e essa é uma reunião muito importante. Eu falei: aqui mesmo? Ele falou: aqui. Eu falei: tá bom, agora aqui. Então eu estou entrando no elevador com 2 cafés nas mãos. Esse irmão saindo do elevador, a gente se cruza, e nisso chega um casal que eu não conhecia, e fica vendo aquela cena. Então eu fico com os copos de café na mão, a porta queria fechar, então eu fico segurando com as minhas pernas, e o irmão que estava querendo ir para a reunião, então eu falo: Pai, em nome de Jesus, eu oro para que agora mesmo o Senhor comece a depositar dentro desse coração, Pai, estratégias dos céus, que ele tenha habilidade nessa reunião, que ele tenha sabedoria do alto, que esse negócio que ele for fazer, que seja de fato vindo do Senhor. Então a porta que Deus abre, o homem não fecha; a porta que Deus fecha, o homem não abre, em nome de Jesus. Amém, 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 irmão, amém, amém. Tá bom, Deus abençoe. Depois me conta como foi. Bem, então ele sai, eu entro no elevador, aquele casal que estava vendo, ele vai entrando e ele diz: amém, 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 amém. Oração é sempre bom, né, pastor? Eu falei: sim, a oração é uma bênção. Vocês vão para onde? Eu vou para o 2º. Eu falei: eu vou para o 5º, tá bom? Eu aciono o elevador, a gente vai subindo do térreo ao 2º. Enquanto a gente vai subindo o elevador, e eles vão conversando comigo, dizendo como é poderosa a oração. Eu falei: nossa, a oração, ela é muito eficaz, porque a Bíblia diz que a oração de um justo tem muito poder em seus efeitos. E se ele chega no 2º andar e desce, eu falo: tá bom, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. E aí eu vou até a minha sala, e quando eu chego na minha sala, eu fico pensando naquela cena, sabe? E o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração: por que aquele irmão, na saída do elevador, ele me pede para fazer uma oração rápida, enquanto ele estava se preparando para ir para uma reunião importante, para fechar um grande negócio? E o Senhor falou comigo: é porque você é um depósito de esperança. É porque dentro de você está armazenado coisas que as pessoas precisam. Porque veja, se você, filho, chegasse naquele momento completamente transtornado, ele pediria uma oração ou não? Se você chegasse lá afoito, se você chegasse lá cheio de conflitos, que ficasse evidente pelo seu olhar, pela sua postura, se você chegasse completamente confuso, ele pediria uma oração, sim ou não? Não, ele sairia do elevador, ele ainda diria: em nome de Jesus, está amarrado, né? Mas não, ele encontrou alguma coisa dentro de mim, que fez com que despertasse dentro dele o desejo de pelo menos pedir uma oração. Mas tem horas que a gente está passando pelas pessoas, que a gente já decidiu que não queremos o que elas têm, porque aquilo que está dentro delas não nos interessa. Então eu comecei a pensar naquela experiência. O Espírito Santo foi falando comigo: filho, você é um depósito de muitas coisas. Igreja Dínamos em Goiânia, nós somos um depósito de muitas coisas, e aquilo que nós armazenamos define como viveremos. Faz sentido? Aquilo que nós armazenamos define as nossas atitudes, define como nós vamos chegar em casa daqui a pouco,
define como vai ser o nosso dia de trabalho amanhã, define como eu vou agir na mesa, seja da negociação, seja do discipulado, como eu vou honrar meus filhos, como eu vou educá-los, como eu vou tratá-los, como eu vou viver, como eu vou manter o meu casamento. Então aquilo que eu vou armazenando está definindo o meu futuro. Então eu comecei a pensar, peraí, será que a forma como eu estou vivendo está combinando com o futuro que Deus quer me levar? Porque o que eu estou vivendo hoje precisa fazer sentido para o futuro que eu estou me deslocando. Amém ou não amém? Aleluia. O que vai sair de mim quando alguém me acessar? O que sai de mim quando alguém me acessa na porta do elevador? O que sai de mim quando alguém me acessa no intervalo do trabalho? O que sai de dentro de mim quando eu estou numa faculdade, quando eu estou fazendo um trabalho de escola? O que vai sair de mim enquanto eu estou no trânsito? O que sai de mim quando eu estou indo de um lugar ao outro? Eu estava voando de Cascavel para Campinas, tinha acabado de ministrar, e eu passei aquela hora de voo fazendo um devocional e lendo a minha Bíblia. E eu estava lá concentrado, lendo a Bíblia, tendo o meu momento devocional, porque eu estava com uma agenda super intensa. Quando o avião aterrissa em Campinas, eu me levanto e vou guardar a minha Bíblia na minha mochila, e de repente eu estou de costas para a parte da frente da aeronave onde nós sairíamos, e de repente, enquanto eu estou guardando a minha Bíblia, meu devocional, eu ouço alguém dizendo de algum lugar: o livro que você está lendo é o livro mais importante do mundo. E eu continuei guardando, não sabia quem estava falando e nem para quem era aquilo que estava sendo falado. Então eu continuei guardando minhas coisas, e a pessoa não se conteve, ela disse: o livro que você está lendo é o livro mais importante do mundo. Bem, eu termino, boto a minha mochila nas costas e me viro para sair. Quando eu estou saindo da aeronave, eu me deparo com a aeromoça, a comissária de bordo que estava ali, e ela, toda sorridente, ela olha para mim e diz: o livro que você estava lendo é o livro mais importante do mundo. E ela não para por ali. Eu falo amém, uau, glória a Deus. E ela diz em alta voz, e as pessoas saindo junto comigo: ele nunca esteve tão perto de voltar como agora. Eu saio daquela aeronave impactado, pensando: por que aquela moça, ela disse para mim que o livro que eu estava lendo, a Bíblia, é o livro mais importante do mundo, e ele nunca esteve tão perto de voltar como agora? Ela só falou o que ela falou porque ela era um depósito de esperança, porque dentro dela estava armazenado muitas coisas, sim ou não? Porque se tivesse armazenado coisas ruins, ela poderia até saber que aquele livro era o livro mais importante do mundo, ela poderia até saber que ele nunca esteve tão perto de voltar como agora, mas ela não teria coragem para dizer, ela não teria coragem de compartilhar, ela não teria coragem de se expor, ela não teria coragem de se posicionar no seu trabalho. Muita unção dentro de você, e isso vai te fazer ter coragem, fé e ousadia para chegar em qualquer lugar e dizer: o livro que você está lendo é o mais importante do mundo, e ele nunca esteve tão perto de voltar como agora. Quem está me entendendo aqui? Aleluia! Agora isso vai também desenvolvendo dentro de nós um senso de gratidão. Eu não sei você, mas eu saio daquela aeronave da mesma forma como eu saio daquele elevador, com senso de gratidão. A gratidão porque Deus me permite viver cheio da palavra, porque Deus me permite viver cheio de esperança sobre o futuro. Eu estou aqui empolgado com o futuro.
Eu vejo isso nos pastores Rodrigo e Jordana, a empolgação com o futuro, o entusiasmo com o futuro, a animação com o futuro. Por quê? Porque dentro deles está depositado muito poder de Deus. E à medida que nós vamos os enchendo, nós vamos vivendo por aquilo que nós estamos cheios. Então se prepare sim para você viver a melhor e maior temporada de fé da sua vida. Quem crê nisso? Então dá um glória a Deus, me ajuda a pregar essa noite. Aleluia! Como está o seu senso de gratidão? A gratidão por essa igreja, a gratidão por esse ambiente de fé. Como que você chega aqui ao entrar nesta comunidade? Pai, obrigado. Eu cheguei ali vendo tudo, observando tudo, vendo a alegria dos irmãos, a recepção, o acolhimento, o carinho, a honra. Porque a honra é a linguagem do céu. Então eu me senti honrado nesse lugar. E você vai percebendo Deus nos mínimos detalhes, e o senso de gratidão vai aumentando. Aumentando. E eu vou além, porque agradecer funciona como você desarmar bombas. Como assim, pastor? Achei que o ato de agradecer era apenas uma boa educação. Veja, sabe aquela cena onde seu filho encontra um amiguinho dele, e aí o amiguinho traz um presente para o seu filho, e não é aniversário, não é dia das crianças, não é nada. Ele trouxe porque ele estava em casa, ele lembrou do amiguinho, que é o seu filho. Ele falou: uau, eu estou com saudade dele, eu quero abençoá-lo. Ele trouxe um presente, aí você vê aquela cena e fica constrangido como pai. E você diz para o seu filho: filho, como que se diz agora? Muito obrigado. Pastor, eu sempre achei que agradecer era um ato de educação. Sim, até porque não agradecer é falta dela. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Bill Johnson diz que o ato de agradecer, presta atenção, é uma estratégia militar. Por que uma estratégia militar? Porque quando você entra num ambiente como esse, agradecendo, muitas bombas estão sendo desativadas e desarmadas aí dentro do seu coração. Quando você chega no seu local de trabalho, e você sabe que tem aquele colega, que ele reclama o dia todo, e a qualquer momento ele vai estourar uma bomba, você sabe como é? Aí você chega lá, e já sabendo que naquela segunda-feira, uma bomba pode explodir, porque ele passou um final de semana terrível, seu colega. Você entra naquele ambiente, e você já chega: ai, que dia maravilhoso! Não é? Você chega lá e já chega pisando o pé, falando assim: olha, se prepare, porque essa semana vai ser extraordinária. Você pisa o pé naquela segunda-feira, e todo mundo com as suas bombas armadas, que a qualquer momento pode explodir, e você já chega declarando: Senhor, muito obrigado por esse dia de sol. Aí está chovendo: ai, Senhor, obrigado por essa chuva maravilhosa. Como os agricultores precisavam desse tempo. Aí aquelas pessoas que estão todas armadas, as bombas vão sendo desarmadas. As bombas da murmuração, da crítica, do desânimo, da tristeza, da depressão, elas vão sendo desarmadas. Por quê? Porque chegou uma pessoa, diga comigo, uma pessoa que está cheio de esperança armazenada. Uma pessoa. Então comece a adotar as estratégias militares em qualquer lugar que você entrar, porque dentro de você existe tudo aquilo que você precisa. E esse não é papo de coach, isso é papo de pastor que está dizendo: você tem a palavra de Deus aí dentro. Então eu quero falar de 3 coisas que nós devemos armazenar em nosso depósito. 3 coisas, porque nós somos depósitos de tantas coisas, mas hoje eu vou falar apenas de 3 delas, que todos nós devemos armazenar. Primeira coisa,
Se você estiver anotando, anote isso. Armazene coisas boas. Isso mesmo, armazene coisas boas. Olha para o irmão que está no seu lado e diga assim para ele: armazene coisas boas. Lucas capítulo 6, verso 43. A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Sabe, uma árvore ela pode passar até mesmo uma estação sem dar muitos frutos, mas não é porque ela não está numa estação frutífera que ela deixou de ser uma árvore frutífera. Você pode estar vivendo uma estação, uma temporada, sem ter frutos muito evidentes, mas não é porque você não está frutificando nessa estação que você deixou de ser uma árvore frutífera. Não é porque você não está vivendo o seu melhor momento que você não viverá grandes momentos daqui para frente. Um momento não te define, uma estação não te define, uma temporada não te define, uma experiência não te define. Então se prepare para começar a armazenar coisas boas. Tem alguém comigo aqui? Então nós temos que começar a trazer a lembrança, aquilo que a Bíblia diz: eu trago à memória o que me dá esperança. Eu trago a minha lembrança o que me dá esperança. Aos meus 17 anos eu estava morando na França, jogando futebol. 1999. Minha mãe tinha se convertido em 98. E de repente minha mãe, no mês de setembro aproximadamente, ela me liga. E ela diz assim: filho, tem uma moça aqui em Tubarão, o nome dela é Andréia. A Andréia é filha da pastora. Manda uma foto sua e uma carta, porque a Andréia não vê a hora de te conhecer. Aquela semana a minha mãe encontra a Andréia na igreja. E ela diz assim: Andréia, eu tenho um filho, o nome dele é Marcelo. Ele mora na França, jogador de futebol, usa umas correntes de ouro. Manda uma foto sua e escreve uma carta, porque o Marcelo não vê a hora de te conhecer. Minha mãe, as nossas cartas cruzam o oceano. Eu olho para o futuro, gosto do que vejo, corro para lá. Acho que a Andréia faz a mesma coisa. Então a gente marca um encontro em dezembro de 99. Era um domingo, dia 19 de dezembro de 99. E fomos numa sorveteria, a gente estava lá conversando. E de repente, a Andréia, como uma boa crente, cheia de coisas boas dentro dela, armazenando muita esperança. Eu ainda não conhecia Jesus. E ela chega para mim e fala assim: Marcelo, vamos à igreja? Eu falei: eu não vou. Ela levou um susto. Por que você não vai? Eu falei: porque o dia que eu for eu nunca mais vou sair. Ela falou: mas por que isso? Eu falei: porque eu quero o Deus da minha mãe. Ela falou: você quer o Deus da sua mãe? Eu falei: sim, me fale mais sobre isso. Eu falei: veja, minha mãe passou uma vida inteira lutando contra a depressão, viciada no cigarro, lutando contra a obesidade. Eu vi minha mãe uma vida inteira vivendo assim. Mas quando eu chego no aeroporto, eu encontro a minha mãe pesando 80 quilos, 40 quilos a menos. E eu falo: mãe, o que aconteceu com você? Ela falou: filho, eu encontrei Jesus. Eu falei: mas como que você emagreceu? Ela disse assim para mim: um dia eu estava encostado no fogão, e o Espírito Santo mandou eu tirar 3 ingredientes da minha alimentação. Eu tirei 3 ingredientes da minha alimentação, e em 6 meses eu perdi 40 quilos. Eu falo sobre isso no meu livro Acelere Seu Destino. Custa R$600 o livro. Esgotou? Brincadeira, eu nem trouxe livro, mas eu falo sobre isso mesmo. Mas eu nunca tive curiosidade de perguntar para minha mãe quais foram os ingredientes.
É porque o que foi mais importante para mim é porque minha mãe aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo. Então quando eu ouvi o testemunho dela, eu falei: eu quero Deus da minha mãe. No domingo pela manhã, minha mãe simplesmente acordou com nojo pelo cigarro, e ela foi completamente liberta. Ela fumava desde os 13 anos de idade. Quando eu vi isso, eu falei: eu quero Deus da minha mãe. Minha mãe estava divorciada do meu pai, e de repente, por conta da conversão, Deus restaura o relacionamento. E eu falei: eu quero Deus da minha mãe. Então quando a Andréia me fala naquele dia 19 de dezembro de 1999, vamos à igreja, eu disse: eu não vou, porque o dia que eu for, eu nunca mais vou sair. Ela disse: por quê? Eu falei: porque eu quero Deus da minha mãe. Só por isso. Onde você acha que eu estava naquele dia à noite, no dia 19 de dezembro de 1999? Eu estava na igreja. Eu não lembro da palavra que foi pregada, eu não lembro de ter levantado a mão para um apelo, eu não lembro de ter vindo à frente. Eu só sei de uma coisa: que do dia 19 de dezembro de 1999 em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque eu me encontrei com o Deus da minha mãe. Mas hoje, a minha mãe está numa situação muito delicada, acamada há quase 3 anos. Porque no dia do lançamento do meu livro, no ano de 2021, minha mãe teve uma queda em casa, e ela fraturou a coluna, e ela perdeu o movimento dos pés para cima, e isso deixou ela muito debilitada. Então ela passa a maior parte do tempo na cama. Mas eu falo muito pouco sobre isso. Sabe por que eu falo muito pouco sobre isso? Porque esse momento que a minha mãe está vivendo não define quem a minha mãe é. Esse é só um momento. O que me faz ter esperança do futuro é porque eu tenho as lembranças de tudo aquilo que minha mãe já viveu, e foi isso que me fez querer o Deus da minha mãe. Mas o momento que ela está vivendo hoje não define quem ela é, e nem o futuro que ela vai viver. Você pode estar vivendo um mau momento, mas é só um mau momento, porque tudo passa. Então é hora de você começar a armazenar coisas boas. Tem muita gente que está vivendo no passado. O passado é o pior lugar para se morar. Pastor Rick Warren diz que a melhor ferramenta para se lidar com o passado é uma pá. Abre um buraco e você enterra o seu passado. Porque em Isaías 43, versos 18 e 19 diz: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Mas sabe como começa esse texto dizendo? Não vivam no passado. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Pastor, mas esse é um texto messiânico que estava apontando para a vinda de Cristo. Ok, só que isso revela a mentalidade de Deus. Deus está sempre dizendo: eu estou fazendo uma coisa nova. Sabe o que está acontecendo nessa conferência? Uma coisa nova. Sabe o que está acontecendo nessa palavra? A liberação de uma coisa nova. Sabe o que está acontecendo na sua temporada, na sua estação? A liberação de Deus para você viver uma coisa nova. Aleluia. Salmo 103, versos 2 a 5 diz: que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas. Ele enche a minha vida com muitas coisas. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. Olha só, e assim eu continuo. E assim eu continuo. Esse é o segredo da sua juventude. Deixa eu separar em 3 partes esse texto. Que todo o meu ser louve o Senhor. Todos os cultos em Tubarão, nós terminamos fazendo um apelo para as pessoas entregarem a vida a Jesus. Nós estamos vivendo um tempo muito favorável de Deus, e eu reconheço, e estou muito grato, que
isso é a onda do Espírito Santo. Nós não criamos ondas, nós surfamos a onda criada. O Espírito cria a onda. Eu só quero saber aonde é a onda, onde está a onda, onde a onda está se movendo, e eu quero surfar a onda do Espírito. E a gente sempre termina as nossas celebrações perguntando quem quer entregar a sua vida a Jesus. E as pessoas levantam suas mãos. Todo domingo pelo menos 50, 60 pessoas estão decidindo por Jesus. Todos os domingos, 50, 60, 70 domingos. Alguns domingos atrás 100 pessoas estavam entregando sua vida a Jesus. Isso tem acontecido todos os domingos. E a gente termina cantando aquela canção com as mãos levantadas. Porque Ele continua, igreja. Cada vez que eu ouço essa canção, sabe do que eu me lembro? Daquele irmãozinho com a mão levantada entregando a vida a Jesus, daquele outro irmãozinho com a mão levantada entregando a vida a Jesus, e a minha própria voz declarando: Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Então veja, quando você estiver andando de carro e colocar uma canção, o seu depósito de esperança está sendo abastecido. Tem muita gente gastando com aquilo que não vale a pena ser nutrido. E o texto continua: que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Tem alguém aqui que foi salvo por Jesus? Não se esqueça disso. No dia mau, no dia difícil, na luta, não se esqueça disso. Foi pela graça. No dia do aperto, não se esqueça disso. Alguém aqui já viveu uma restauração no casamento? Levanta a mão. Olha só. Alguém aqui, tem alguém da família ou você mesmo foi liberto das drogas? Levanta a mão. Olha isso. Alguém aqui experimentou uma cura física, sobrenatural, de uma dor de cabeça a um câncer? Levanta a mão. Olha isso aqui. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Não se esqueça. E ele continua o texto: Ele enche a minha vida de coisas boas. Se você quiser fazer botox, você faz. Se você quiser fazer faz o que você quiser. Mas quando você vai se armazenando, quando você vai armazenando coisas boas, isso vai te deixando mais jovem. O segredo da sua juventude, da sua alegria, do seu sorriso, da sua beleza, porque a alegria do Senhor formoseia o rosto, é o tanto de coisas boas que você está armazenando. Eu quero profetizar sobre esta igreja um tempo de coisas boas, de conversas boas. Eu quero profetizar um tempo de uma estação boa, um tempo de boas manifestações do Espírito, um tempo de boas experiências, um tempo de boas notícias. Quem recebe em nome de Jesus? Aleluia. Um depósito de esperança é um depósito de coisas boas. Eu fui fazer uma viagem com um discípulo e ficamos por horas dentro de um carro. Preguei, no outro dia nós voltamos mais algumas horas, e eu estava fisicamente cansado, mas quando eu chego em casa, eu me sinto tão renovado. E o Senhor falou comigo: você sabe por que você está se sentindo tão renovado, apesar do seu cansaço físico? Você está se sentindo tão feliz, tão para cima, tão alegre. Sabe por quê? Porque vocês foram e voltaram falando de coisas boas.
Agora faz uma viagem falando de coisas ruins. Fica horas com uma pessoa conversando coisas ruins. Passa uma noite pensando coisas ruins. E você vai ver como você vai acordar caso você durma. Você vai acordar ou você vai levantar exausto, destruído, cansado, abatido. Mas quando você entende que o seu choro pode durar uma noite, mas a sua alegria vem pela manhã, tantas coisas boas vão sendo depositadas dentro do seu coração. Eu olho para os meus filhos e sabe o que eu vejo? Só coisas boas. Eu tenho um filho vai fazer 16 anos, o Arthur. O Vitório fez 7 aninhos. Pensa numa confusão em 2 meninos dentro de casa. É briga, é rolo, sabe aquela coisa? 2 meninos. Armazenamos coisas boas, mas temos que continuar armazenando coisas novas, porque você não pode viver no saudosismo das coisas boas que você viveu, daquela oração poderosa que você fez, da experiência com o Espírito Santo que você teve, da palavra que você pregou e muita gente se converteu. Foi ótimo, mas Deus tem algo novo. Ele está sempre fazendo uma coisa nova. É por isso que não se põe vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o vinho novo, sem o processo de fermentação, quando pega um odre velho, que já passou por todo o processo e se tornou expandido, quando o vinho novo entra, a estrutura não aguenta. O seu coração precisa ser um odre, um depósito de vinhos novos. Então quando você vem para uma conferência, você não está vindo para um evento da igreja, ou mais uma conferência para a sua lista. Não, você não vem para um domingo de culto, eu tenho que ir lá para mais um culto. Não, não, não. Você vem para a melhor conferência, para o grande culto da sua vida. Porque Ele está sempre fazendo uma coisa nova. Eu estava ali, enquanto adorava, eu fico pensando quantos cultos eu já participei na minha vida, quantas mensagens eu já preguei, quantos lugares eu já transitei, quantas igrejas eu já estive, mas cada vez que eu chego é assim: Senhor, fala comigo hoje. O pastor Rodrigo estava aqui lendo um texto, e eu estava ali orando no Espírito: Senhor, fala comigo através da vida dele. O tempo todo Deus pode fazer uma coisa nova. Agora aqui, Lucas 6,44, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela, presta atenção, produz, e não que ela produziu, é que ela produz. Então ontem você produziu, mas ontem a palavra era produz. Hoje produz, amanhã produz, semana que vem produz. Então você está sempre produzindo. É por isso que essa igreja não é uma igreja de coronéis, onde as pessoas sentam e são donos das coisas. Não, não, não. É uma igreja de árvores frutíferas, que produziu ontem, está produzindo hoje, vai produzir amanhã e continuará produzindo até a eternidade. Aleluia! Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. Então o cristão precisa estar consciente da importância de armazenar coisas boas, mas também da importância de produzir coisas novas. Um cristão produtivo é um colecionador de novas experiências. Um dos livros mais impactantes que eu li no começo da minha conversão, 2 deles, Bom Dia Espírito Santo, de
de Benny Hinn, e Caçadores de Deus, de Tom Cheney. E eu andava assim: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Aonde Deus está? Deus está nesse culto, Deus está na célula, Deus está na minha vida, no meu quarto de oração. Onde que Deus está? Onde que Deus está esta noite? Deus está na palavra, Deus está no meio do louvor, Deus está na comunhão dos irmãos. Aonde que Deus está? Eu quero ser um caçador de Deus. Só que isso não pode ser definido apenas pelo começo da minha conversão. Isso tem que continuar me acompanhando depois de 24 anos de caminhada com Jesus. Eu estou aqui hoje como um caçador de Deus. Por quê? Porque eu quero armazenar não só as coisas boas de um passado maravilhoso que eu já vivi, mas das coisas novas que está sendo produzido hoje e continuará sendo daqui para frente. É interessante que nesse texto fala do espinheiro e da urtiga. O espinheiro espeta, a urtiga coça e queima. Tem crente que qualquer coisa espeta, outros que aonde encosta queima e coça. É isso que o texto está dizendo. Mas tem aqueles que são árvores conhecidas pelas frutas que ela produz. Não combina crente espinheiro, crente urtiga. Sentou com ele, vai queimar e vai coçar, ou vai espetar. Não, sentou com você, vai ter que sair coisa boa e nova. Uma boa conversa apontando para uma nova experiência, uma nova decisão, um novo caminho, um novo conselho. Aleluia. Agora, quando você tem sempre as mesmas conversas, as mesmas reclamações, as mesmas queixas, as mesmas críticas, cuidado, isso espeta, coça e queima. Está na hora de produzir coisas novas. Tem horas que eu chego num culto e eu gosto muito da excelência, então eu vou. É muito natural eu começar a olhar e ver os defeitos. Isso é natural para mim. Eu fico lutando contra o perfeccionismo, né? Sabe aquele culto que você chega e o louvor não sai como você esperava? Não, eu estou falando de mim aqui, irmãos. Presta atenção, não desfoca da mensagem. É aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Entendi. Isso é mal de pastor, irmãos. Na verdade é o inimigo se levantando contra a reputação pastoral. Então eu chego no carro depois do culto e eu tô louco para dar aquela reclamada, aquela murmurada de crente, sabe? Aí eu entro no carro, a Andréia, ela olha para mim e fala assim: a nossa igreja é uma bênção, né? Meu Deus, ela começa: esse pessoal é muito dedicado, servo. Ela olha e fala assim: eu fico constrangida, só queria reclamar um pouquinho hoje. Mas ela desarmou a bomba do meu coração, porque eu poderia explodir e me arrepender da explosão. Tem gente que está vivendo de explosões e explosões, se arrependendo dos estragos que está fazendo. Pastor, como é que eu viro o jogo? Armazene coisas boas, mas armazene coisas novas. Sua vida não pode ser definida pelas experiências com o Espírito Santo que você teve. Sua vida tem que ser definida pelas experiências com o Espírito Santo que você teve, que você tem, que você terá. Aleluia. Cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Não é pelos frutos que gostaria de produzir, e por algum motivo eu encontrei uma desculpa para não produzi-los. Quem é bom em dar desculpa geralmente não é bom em mais nada.
é muito melhor feito do que perfeito. Ah, mas não vai ficar do jeito mais adequado. Faça, produza, comece, tente, ouse. O reino tem expressão prática, não é uma filosofia, é uma fé em ação. E eu termino com o terceiro ponto. Não faça isso. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Nunca fizeram comigo assim nesse nível. A terceira coisa que nós devemos armazenar no depósito de esperança: armazene coisas leves. Coisas leves. Tem muita gente carregando um peso desnecessário. Tem muita gente carregando um peso que não dá conta. O peso da culpa pelo seu passado, isso aí você não dá conta. O preço já foi pago. Não adianta você fazer uma promessa de andar no sei. Não. O preço está pago. Pago. Lucas 6,45. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Sabe, Deus quer te abençoar numa proporção sobrenatural. Ele só não quer te matar com as bênçãos que Ele mesmo te deu. Tem muita gente que hoje está vivendo a resposta das suas orações. Estava falando com o irmão, eu falei, eu senti você abatido, mandei uma mensagem para ele. Ele falou, não, é que eu estou vivendo a resposta de orações que eu fiz. E Deus está operando e me fazendo prosperar. Então olha só, tem horas que nós temos um trabalho e oramos para Deus nos promover, Deus nos promove. Aí quando nós somos promovidos, a gente pede para Deus nos dar uma remuneração melhor, Deus nos dá. E a gente vai crescendo, sendo promovido, reconhecido e abençoado e prosperamos. Só que chega uma hora que se nós não cuidarmos, a nossa oração respondida é uma bênção que nos mata. E aí nós não temos tempo para vir na igreja, porque agora nós prosperamos. Fomos promovidos, bem remunerados, e não nos sobrou mais tempo. Então Deus olha e fala assim, não, então peraí, então é melhor eu começar a te despromover. Eu vou te devolver para o cargo anterior, porque você não está sendo um bom mordomo que administra bem todos os recursos que eu coloquei nas tuas mãos. Eu prefiro te ter nesse patamar, fiel, comprometido, presente, servo, armazenando coisas boas, novas e leves, do que daqui a pouco eu te abençoo e essa bênção te mata. Faz sentido? Tem horas que eu chego em casa e a André olha para mim e fala assim, aí eu lembro, sabe quando você trabalha aquele dia todo, você chega em casa assim, o que foi? Não, é que eu aconselhei o irmão, é que eu fiz uma reunião, é porque eu preguei, é porque eu não sei o que, e tal. Tá, então vamos parar de fazer, porque se você não cuidar, isso vai te matar. Então relaxa. Ela olha para mim e fala assim, amor, seja mais leve. Seja mais leve. Olha tudo que Deus está fazendo. Tem horas que eu chego e falo assim, passando esse desafio aqui e tal. Ela fala assim, amor, olha o que Deus está fazendo aqui desse outro lado, ó. Aqui, ó. Não, mas é porque, não. Olha aqui, ó. Aqui. Vamos viver mais leve. Coisas boas, coisas novas
e coisas leves. A vida pode ser mais leve através de palavras menos pesadas. A sua vida não vai mudar sem que primeiro mude a sua maneira de falar, mude a sua maneira de pensar. Porque a coisa mais importante que está acontecendo com você, olha aqui para mim, está acontecendo dentro de você. Eu achei que era lá no meu trabalho. Não. Eu achei que era na minha casa nova. Eu achei que era no sítio que eu tinha comprado, que agora eu estou reformando para ir lá. Não, a coisa mais importante que está acontecendo com você, está acontecendo dentro de você. Eu termino dizendo: comece a armazenar coisas boas, coisas novas e coisas leves. Fique de pé, eu quero orar com você. Quando você recebe essa palavra em nome de Jesus, você sente a presença de Deus neste lugar? Aleluia. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Enquanto eu estava aqui ministrando, eu sei que o Espírito Santo foi tocando pessoas em áreas diferentes. Porque talvez você esqueceu das coisas boas que Ele já fez. Então eu quero orar por você, porque Ele foi hoje te lembrando. Ou você que parou de viver coisas novas, mas estava acomodado com as coisas boas que já viveu, mas está em busca de novas experiências. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você que está vivendo hoje coisas muito pesadas. O seu momento ele está pesado, mas Deus quer te dar um momento mais leve. Eu quero orar por você. Se você se identificou com um desses 3 pontos, rapidamente sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Enquanto nós cantamos, deixa o Espírito Santo falar com você. Vem Espírito, de uma forma tão poderosa e sobrenatural. Eu oro, Pai, para que coisas boas, novas e leves sejam manifestadas essa noite. Meu Deus, enche os teus filhos de uma nova unção, uma nova unção. Pra sempre, acelera pra sempre. Eu sou